sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da Info Crescimento. Eu sou a Girese e hoje eu convidei uma pessoa muito importante aqui, uma das nossas líderes e gestoras também do grupo, para conversar um pouquinho com a gente sobre cultura, processo seletivo, recrutamento e outros aspectos aí desse mundo do RH que são extremamente importantes, né, para empresas que estão em crescimento acelerado. Então, ela está aqui com a gente. Muito obrigada, Jaqueline Manfredi. Muito obrigada a você, Girese, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer para mim também estar batendo um papo aqui com a Gi, que é a gestora comercial aqui, né, da Info Crescimento. Também um grande exemplo para mim de gestora e também de RH. Então, eu fico aqui nessa parte do suporte interno, né, de BP aqui da empresa. Em parceria aqui com os nossos líderes, vai ser um prazer bater esse papo. Muito bem. Jaque, vamos falar então sobre cultura, fit cultural, processo seletivo. Eu lembro que quando eu entrei na Info, nada disso tinha sido estruturado, né? A gente ia seguindo o fluxo conforme as coisas iam acontecendo, entrevista um aqui, entrevista outro lá. E esse processo, né, de estruturar um setor de RH é extremamente importante quando a gente fala de uma empresa que está crescendo, está expandindo e está contratando mais pessoas. Você entrou justamente para isso, para fazer toda essa estruturação, assim, aqui com o grupo, né? Como que foi esse processo para você? E o que você priorizou, assim, que você viu que realmente era necessário e urgente que fosse implementado no processo de RH? Certo. Eu trabalho com RH há muitos anos na minha vida, né? Praticamente eu só trabalhei com RH a minha vida toda. Mas eu sempre falo isso pro Jonas e pro Murilo, que o formato de RH que nós conseguimos construir aqui é diferente de tudo que eu já fiz, né? Então, eu vim de empresa tradicional, onde era tudo muito básico, né? Então, quando eu mergulhei realmente aqui no universo do Grupo Renda, o pilar principal que nós sempre priorizamos é cultura. Então, tudo que nós fazemos envolve cultura. E através da cultura, nós fomos criando ramificações. Então, hoje em dia, nós temos um processo de contratação mais estruturado, que envolve mais pessoas, inclusive. Hoje já tem mais pessoas no RH trabalhando exclusivamente com recrutamento e seleção para conseguir tracionar isso, porque o crescimento da empresa está diretamente ligado ao quanto a gente consegue fazer contratações eficazes, não só com um bom ritmo, mas também com uma boa retenção, né? Perfeito. Então, assim, a cultura dela está no centro e através da cultura, hoje, nós conseguimos estruturar os nossos processos de recrutamento e seleção, análise de fit cultural, mas também engajamento e retenção de bons talentos dentro da empresa, né? E aí isso envolve plano de carreira, isso envolve o famoso PDI, né? Que é muito falado aqui, eu imagino que em muitos vídeos já se foi citado o PDI também, mas foi um grande desafio para mim como profissional. Mas a empresa como um todo, os líderes, os gestores, vocês, o Jonas como CEO da empresa, são todos muito engajados nisso, né? Então, é isso. Foi um desafio, mas um ano depois que nós passamos por esse processo, hoje a gente entende a grandeza e a importância realmente desse processo dentro do grupo. Então, para a construção do setor, né, dos processos de RH que nós temos hoje, a espinha dorsal foi cultura. A espinha dorsal foi cultura, com certeza absoluta. Tudo que nós fazemos hoje é pensando e priorizando em como fortalecer a nossa cultura, como mantê-la, né? Porque uma coisa, a cultura é diferente do que muitas empresas fazem, não é o quadro bonito na parede, né? Isso é missão, visão, valores. A cultura, ela é o que mantém o time no ritmo, ela é o que mantém a equipe trabalhando e fazendo de fato acontecer. A visão, inclusive, é muito importante para a equipe saber para onde nós estamos caminhando. Então, isso tudo é muito importante em todas as áreas da empresa, né? Então, tudo que nós fazemos, a espinha dorsal, com certeza absoluta, é cultura. Exemplos. Hoje, nós tomamos decisões de contratação baseado em fit cultural. Hoje, nós tomamos decisões de desligamento baseado em fit cultural. Pessoas aqui dentro tomam decisões baseadas na nossa cultura. Então, hoje mesmo eu rodei uma pesquisa de NPS, eu não sei se você chegou a ver no grupo, e o assunto mais falado é sempre cultura. Então, isso é um reforço, né? Que realmente a nossa cultura ela foi muito bem implementada. É o que impulsiona, né? Direciona todo o nosso time, as pessoas que fazem parte aqui do grupo, para a direção que a gente quer, né? E isso molda comportamento também.
Eu já comentei com o Jonas, isso é muito verdade. Assim, quando a gente tem uma cultura muito bem estabelecida, que realmente, de fato, como ela falou, não é só o quadro bonito na parede, mas é a prática diária, a cultura, ela expele. Então, isso já aconteceu algumas vezes no time também, né? De pessoas que entraram e não tinham o fit cultural, porque é normal também na entrevista, no processo seletivo, a pessoa se vende muito bem. Sim. Né? E tá certo, ela tem Sim. que fazer o papel dela de se vender. Mas na prática a gente vê que não é aquilo. E aí você nem precisa desligar a pessoa mesmo já, opa, ela entende que ali não é o lugar dela. Exatamente. Durante o processo seletivo, é óbvio que existe técnica, nós fazemos isso todos os dias, o nosso feeling ele vai sendo muito mais apurado, e não só feeling, né? Existe técnica e processo para contornar essas situações, um processo seletivo, inclusive, com algumas etapas, passando por mim, pelo líder, pelo próprio Jonas, para a gente conseguir filtrar tudo isso, mas é natural que na entrevista, no processo seletivo, a pessoa ela vai se vender. Ela é subconsciente da pessoa responder o que ela acha que você quer ouvir, porque ela precisa do emprego, não é maldade da pessoa. E muitas vezes ela não tem aquela habilidade, mas ela de alguma forma dá a entender que tem, nem sempre por maldade, às vezes ela acha realmente que ela vai conseguir executar aquilo. Mas é como você falou, uma cultura forte, bem estabelecida, ela espere. Então, muitas vezes, nós precisamos tomar alguma decisão de um possível desligamento por questão de alinhamento de fit cultural. Outras vezes, a equipe espelha a pessoa, porque a equipe é tão engajada, aquela cultura tão forte, quanto uma pessoa desalinhada, a equipe não aceita aquilo, isso é clássico. Ou então a própria pessoa entende que aquilo não é para ela e ela toma a decisão de desligamento. Quando acontecem esses eventos, tem um ponto de frustração para nós que fizemos a contratação, porém, é nesses momentos que a gente entende que, de fato, a cultura está implementada, que a cultura está funcionando, porque é para isso, né? E no dia a dia, né, na nossa rotina, como que isso é fortalecido? Como que é, na prática, fortalecer cultura? Na tua opinião, como que tu enxerga isso e como você vê que isso acontece aqui no grupo hoje? Certo. Uma empresa, ela precisa ser intencional nas suas ações. Então, no dia a dia, muitas coisas que acontecem e que eventualmente passam despercebido como uma eventualidade, é, na verdade, uma ação intencional pensando no fortalecimento de cultura, tá? Para quem entende um pouquinho de marketing, já estudou um pouquinho de marketing, já ouviu falar do termo Primal Branding, que é, né, um conceito ali de branding primitivo, de fortalecimento de marca. E o que nós fizemos aqui dentro da empresa foi usar esse conceito para implementar nossa cultura de forma interna. Isso envolve alguns pilares, como os nossos rituais. Então, nós temos reuniões mensais de cultura de todo o Grupo Renda, religiosamente. Todos os dias, às 8h30 da manhã, o comercial tem daily, religiosamente, óbvio. Precisa bater trabalho ali, sim, mas é um ritual de cultura. Nós temos comemorações de vendas, né? Inclusive, antes da gente começar a gravar, aqui estava ali embaixo um berrante, uma bateria. Isso é um ritual de cultura e não pode deixar a equipe deixar de fazer. Então, tudo isso é feito de forma intencional. Símbolos, frases que nós sempre falamos, estar sempre reforçando a nossa cultura em todos os episódios, mas isso são ações que nós fazemos no dia a dia. Mas nada fortalece mais a cultura do que aquilo que nós não aceitamos. Então, você já deve ter me ouvido falar essa frase em algum momento, que é naquele momento que você fala, cara, esse aqui é o meu limite, e isso aqui nós não aceitamos na empresa. E é quando as pessoas, de fato, levam a sério a cultura. Elas começam a ver que, de fato, funciona. E não é discurso. Exatamente. E quando entra nessa onda de discurso, as pessoas também perdem o respeito. Porque elas, é só falar, mas nada acontece. Então, realmente, tem coisas que são inegociáveis pra gente aqui dentro, né? Quando se fala de comportamentos que alguns a gente pode corrigir, Claro. Outros não podemos aceitar. E aí entra o ponto, às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, muito boa, mas ela é desligada pelo fit cultural. Exatamente. Isso é nesse momento que, de fato, a cultura faz sentido. E as pessoas realmente entendem que não é discurso, como você mesmo disse, né? E isso acontece demais. Muitas vezes, aliás, né, no nosso caso não em tanto volume, mas isso, no geral, para muitas empresas acontece muito.
É um cenário comum as empresas contratarem por competência técnica e desligarem por comportamento. Mas isso é um erro extremo na hora da contratação. O correto, o ponto primordial é você contratar por comportamento. Uhum. E aí você treina a técnica, porque a parte técnica é completamente treinável. Agora, você não pode ensinar uma pessoa a ser leal, que é um dos nossos valores principais. Você pode ensinar, por exemplo, a pessoa a ser autorresponsável, porque isso tem muito a ver também com maturidade emocional, com conhecimento, com o famoso mito da caverna, né? Enxergar o mundo. Então, tem alguns pontos dos nossos valores que são ensináveis, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma autorresponsabilidade tão apurada quanto é o que nós fazemos aqui dentro, mas tudo bem, o líder dá um feedback, entende se a pessoa reagiu bem, se a pessoa conseguiu seguir, né, seguir por esse caminho, porque muitas vezes é de fato uma falta de conhecimento, mas alguns pontos são inegociáveis. Então, algumas coisas são treináveis, outras não. Perfeito. Dentro do nosso PDI, que é o nosso plano de desenvolvimento individual, alguns chamam de plano de carreira também, né? A gente não chama só de plano de carreira porque não é só sobre isso, é sobre o desenvolvimento e a entrega da pessoa também. Sim. Tem uma parte em que a pessoa, a gente chama ela, quando ela chega num cargo mais sênior, de senioridade, a gente diz que ela se torna um guardião da cultura. E quanto mais a pessoa vai crescendo, mais responsabilidade ela tem em guardar esses pilares da nossa cultura e disseminar isso aqui dentro também, né? Sim. Você acha que hoje, na prática, isso tá funcionando para nós, para o nosso ritmo hoje? Você vê aqui pessoas que realmente são guardiãs da cultura e que disseminam isso como sementes, assim, para os outros que vão entrando? Sim, vejo. Inclusive, é uma coisa que nós viemos adotando nas últimas contratações, é a pessoa ter um padrinho. Por quê? Quando a pessoa entra, ela tá perdida, ela não sabe onde é o banheiro, ela não sabe o que ela pode pegar na cozinha, ela não sabe onde apaga as luzes do escritório, isso é o básico, né? Mas, além disso, a pessoa... Isso acontece pouquíssimo aqui, tá? Mas vamos supor que ela chegue na cozinha e tem alguém fazendo uma fofoca de um amigo. Então, ela precisa ter este guia que seja, de fato, um guardião da cultura para conseguir não só direcionar ela que, olha, isso não é um comportamento legal, como também, se ele presenciar essa cena, ele se posicionar naquele momento. Porque é isso que é um guardião da cultura. Então, eu não posso permitir que na minha presença aconteça algo desse tipo. Ou então eu vou reportar isso a um líder. O ideal é que se posicione, né? Já aconteceu inúmeras vezes aqui. E de não só se posicionar, mas depois vir reportar. Olha, aconteceu isso, eu acho importante dar a devida atenção. Mas sim, existem esses guardiões da cultura hoje. Nós trabalhamos com as cadeiras de gestão e as cadeiras de liderança média, né? Exemplificando assim, que eu acho que fica mais fácil de entender. E mesmo aquelas pessoas que não exercem um cargo de liderança, que não têm equipe abaixo, ainda assim, são constantemente chamadas para estar no mesmo ambiente que as lideranças, em reuniões, em planejamentos, justamente por ser um guardião da cultura e ter um posicionamento de líder mesmo não tendo equipe. Perfeito, perfeito. E como que a gente metrifica hoje, fala um pouquinho para nós, se essa pessoa está ou não dentro do nosso fit cultural? Como que a gente mede isso no dia a dia? Existe dentro do nosso PDI a questão das red flags, que a gente fala, né? Que tá mais ligada a resultado também. Mas elas também são aplicadas em caso de comportamento inadequado. Como que é feito isso na prática? O que o RH desenvolveu para a gente poder acompanhar isso de forma mais palpável? Sim. Dentro do nosso plano de desenvolvimento individual, né, que é o famoso PDI, um dos requisitos para a pessoa avançar dentro do plano é estar dentro do nosso fit cultural. Isso por muito tempo foi subjetivo. Então essa avaliação era feita pelo líder. Então a Gi sentou lá com a equipe dela para fazer análise da equipe e diria, essa pessoa está dentro do nosso fit cultural, essa pessoa não está muito. Porém, quando você trabalha com a subjetividade, você fica refém do líder se lembrar se naquele mês aconteceu alguma coisa. Você fica à mercê do líder estar num bom dia de humor. E são pessoas, nós não podemos cobrar pensando em subjetividade. Então, o que nós desenvolvemos? Hoje, nós temos um teste com base nos pilares da nossa cultura, com perguntas específicas, aonde cada líder, uma vez por mês ou uma vez por trimestre, a depender do que estiver no plano individual da pessoa,
vai avaliar se aquela pessoa de fato está dentro do nosso fit cultural. Isso traz para nós uma nota de corte, onde nós temos um ponto de atenção. Então, está abaixo da nota de corte? Quanto abaixo? Em qual ponto está abaixo? Então, nós conseguimos tirar isso da subjetividade e trazer um direcionamento para o líder conseguir avaliar se de fato aquela pessoa está dentro de todos os pilares da nossa cultura. Não é só ser uma pessoa muito bem engajada, com resultado alto. Como que está aquela pessoa? Ela está se desenvolvendo? Ela está buscando se desenvolver? Como que ela na convivência no escritório? Poxa, nós temos um escritório, uma mega estrutura aqui, nós convivemos em mais de 60 pessoas. A pessoa precisa ser uma pessoa sociável, né? Sim. Então, hoje nós temos esse teste para conseguir, de fato, metrificar, com base em todos os nossos pilares da nossa cultura, se essa pessoa está ou não dentro do nosso fit cultural. Até porque o nosso PDI, e uma das coisas que a gente valoriza muito aqui dentro também, dentro da nossa cultura, do nosso processo, é a meritocracia. Então, a gente não tem como avaliar uma pessoa com base no que o líder acha dela. Porque isso pode acontecer, às vezes não bate ali o santo, né? Sim. Pode acontecer alguns pontos de que o liderado não se identifique tanto com aquele gestor, ou o gestor não se identifique pessoalmente com aquele liderado, mas por uma questão até ética, é importante que ao avaliar essa pessoa, ela veja e saiba quais são os pontos que ela precisa se desenvolver. Que não fique só numa coisa assim também subjetiva, de você não tem um comportamento legal. Tá, mas qual comportamento? O que aconteceu para que eu tenha, não tenha chegado a atingir a nota de corte do meu fit cultural? Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente também mostra para a pessoa. E aí dá muito mais clareza para ela também de que não é algo pessoal, que é algo que realmente foi ela que fez, não fez da forma correta e que deve alinhar. Então, isso é muito importante, até porque a gente avalia muito por resultado, né? Então, é mérito. Não é o que o líder, o gestor acha daquele liderado, mas o que ele de fato entrega em comportamento e resultado, né? Jaque, dentro de cargos de liderança, tá? Especificamente falando, o que você analisa, assim, ou pensa que seriam red flags na área de líder, como líder? O que seria uma red flag para ele? Um comportamento que talvez é inaceitável dentro de uma organização. Falando aqui do grupo, especificamente. Tá. Pensando em comportamento, eu acredito que o primeiro ponto seria a falta de autorresponsabilidade. Isso é uma frase que eu sempre falo, que ser líder é o seguinte: se tudo deu certo, a tua equipe é mérito dela. Se tudo deu errado, a culpa é sua. Basicamente é isso que é ser líder, né? A gente contrata errado, a culpa é nossa. Né? Exatamente. Justamente por isso, eu acredito que a autorresponsabilidade em um líder é o principal. Por quê? O líder, ele não precisa se autorresponsabilizar para se martirizar, para ficar se culpando, para ficar mal. Não é para isso. É porque através dessa autorresponsabilidade é justamente o que ele vai conseguir identificar aonde foi o gap, aonde foi o erro, para que não deixe isso acontecer novamente. Então, eu tenho muito uma visão de que um bom líder não é um bom resolvedor de problemas. Ele é um bom antecipador de problemas. Exato, perfeito. Uhum. Então, assim, tudo bem. É ótimo que ele seja bom em resolver problemas, mas é muito melhor se ele for bom em antecipar os problemas e não deixar o circo pegar fogo. E se por um acaso pegar, ele apaga, ok. Mas, para mim, o principal papel de um líder é, de fato, ter essa autorresponsabilidade para conseguir entender o que está ao alcance dele para que ele consiga antecipar os problemas. Então, perfeito. Isso, falando em comportamento de um líder, para mim é o principal, é a autorresponsabilidade, com certeza. E a lealdade, claro. Ele já olha o macro e diz, aqui vai dar problema. Ou eu tomo uma decisão nesse momento, ou a coisa vai se alastrar. Exatamente. Tem uma pergunta que está no nosso modelo de one-on-one aqui, né? Que os líderes costumam fazer para os liderados, que é: o que você acha que eu poderia fazer para facilitar o seu trabalho? Então, é muito isso, né? É pavimentar a estrada, é retirar todos os buracos do asfalto para a equipe poder correr em cima. Sim. Então, assim, é o teu papel pavimentar a rodovia para os teus vendedores andar em cima de Ferrari, sabe? Então, e você só consegue fazer isso olhando para você, olhando para o que você pode fazer, para o que está no seu controle, e não ficar reclamando do que as pessoas não estão fazendo. Ah, mas a equipe não faz isso, mas a equipe não faz aquilo. Não. O que eu posso fazer? Então, para mim, é o principal. E na tua opinião, o que mais mata a cultura de uma empresa? É uma liderança fraca, ou muito permissiva, ou processos ruins? Liderança fraca. Para mim,
mata mais uma cultura de uma empresa do que processo ruim. E o que é uma liderança fraca, na tua opinião? Uma liderança fraca, na minha opinião, é uma liderança que não dá direcionamento para o time. Então, quando o líder não consegue dar a direção para o time, não consegue remover os obstáculos, não consegue antecipar os problemas e não é autorresponsável, mais uma vez, porque daí ele não antecipou os problemas que era trabalho dele fazer, e aí quando o problema aconteceu, ele culpou a equipe. E a equipe fica inconformada. Então, ele perde a confiança da equipe, sabe? Eu tenho filhos pequenos, né? Então, eu sempre faço essa analogia, às vezes pensando com os meus filhos assim, eu preciso ter autoridade, eles precisam confiar em mim que o que eu tô decidindo é o melhor para eles. Mesmo que eles não concordem. E seguir o direcionamento também. Exatamente. Às vezes, né? E seguir o direcionamento. Então, muitas vezes nós precisamos ter o pulso firme. Na imensa maioria das vezes, a resposta imediata é um pouco ruim. Às vezes, os líderes são os chatos, os carrascas, mas aquele direcionamento duro, muitas vezes, é importante e relevante porque o líder está olhando o macro. Então, ele sabe que aquilo é o necessário para a equipe. E ele vai fazer o que precisa ser feito, indiferente do que vão achar dele. Até porque a responsabilidade do líder é entregar o resultado do macro, né? O liderado, ele vai entregar o seu resultado. Já o gestor, ele tem que entregar o resultado do todo. Então, às vezes, acontece muito. E é difícil para nós ter que cobrar coisas, a gente vendo que eles não gostam, mas é entre exatamente esse ponto de que eu preciso cobrar. Porque se algo não der certo, quem vai responder por isso sou eu. Agora, pode parecer muito fácil o líder ser bonzinho ou permissivo, aquele que todos amam, mas quando algo acontece, ele joga pro time. Né? Então, quando ele resolve aquilo, ele toma a frente, ele diz, não, a responsabilidade também foi minha, é diferente, mas aí a gente também tem que cobrar. Sim. E muitas vezes não é fácil, né? Quase nunca era. É igual o filho. A gente tem que cobrar, às vezes, as coisas, eles não gostam, mas a gente faz porque a gente sabe que é pro bem e é necessário, né? Exatamente. Muito bem. Jaque, a gente também fala muito da importância de, claro, ter foco em resultado. Essa é a nossa cultura, o foco em resultado, mas também entendermos que quem faz o resultado é uma pessoa. São pessoas. E por trás dessa pessoa existe uma história, um contexto, né? Enfim, traumas, existe uma família, várias questões que às vezes impactam aqui dentro, inclusive. Então, às vezes a gente tem que ser também humano, não só racional o tempo todo e ser humano. Mas qual que é o limite entre ser racional, até que eu tenho que ser racional e crítico com o que eu tô fazendo, e ser humano? Qual que é o limite disso pra você, assim? Olha, pergunta difícil. Pergunta muito difícil, porque eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades de lidar com pessoas, porque essa linha, na verdade, ela é muito tênue. Então, eu não acho que exista um limite tão bem estabelecido como regra, porque eu acredito que varia muito de que situação nós estamos falando. Então, assim, o que eu acho muito importante? O líder conseguir ter esse olhar humano. Nós temos rotinas para que isso aconteça, como, por exemplo, são as reuniões de one-on-one mensais, que é justamente um momento para o líder tirar aquela carapuça ali do dia a dia da cobrança e entender quem que é aquela pessoa, o que aquela pessoa está passando na vida dela. Você tem algo que você quer compartilhar comigo? Você realmente se mostrar vulnerável para que aquela pessoa tenha liberdade e confiança em se abrir com você. E diante dessa liberdade e confiança que se vai construindo nas relações, é onde a gente consegue identificar se aquela é uma situação onde você precisa tirar o pé do acelerador e falar, cara, aqui eu preciso ser humano. Então, existe uma linha, óbvio, que é até famosa essa frase, né, de que empresa não é ONG, então nós precisamos muito respeitar isso, porque o objetivo de toda empresa, óbvio, é dar lucro. É só assim, é só através disso que nós conseguimos transformar as vidas das pessoas que trabalham aqui. Então, nós não podemos... pensei numa resposta. Agora, me veio o gancho perfeito. Eu acredito que o limite é quando impacta a equipe.
Então, por exemplo, tá com uma situação com um liderado seu em que você vai precisar tomar uma ação um pouco mais humana, tudo bem. Só que aquilo vai sacrificar a tua equipe inteira? Uhum. Esse é o limite. Eu tenho uma forma quando eu vou pensar nisso, é analisar também o todo. Então, primeiro, fazer o que é melhor para a empresa, porque estamos aqui pelos resultados, né? Estou trabalhando em prol da empresa. Em segundo lugar, fazer o que é melhor para o grupo, para a equipe, o time como um todo. E, em último caso, fazer para o indivíduo. Você concorda com isso? Eu concordo em partes, porque muitas vezes nós não vamos fazer algo que definitivamente é o melhor para a empresa. Não pode prejudicar a empresa. Mas, se você for analisar o melhor cenário, nem sempre aquela decisão seria o melhor cenário para a empresa. Muitas vezes, às vezes você precisa realocar uma pessoa, às vezes você precisa dar férias para uma pessoa de uma semana, porque ela precisa. Aquilo claramente não vai ser o melhor para a empresa. Mas, assim, prejudica a empresa, prejudica o time. É uma visão um pouco diferente. Então, eu só não concordo 100% por conta disso. Assim, eu acho que nem sempre vai ser possível fazer 100% o que é melhor para a empresa. Porque muitas vezes, vamos supor, o caso de afastar uma pessoa uma semana por uma questão muito específica, mas é uma pessoa, isso vem das análises passadas, é uma pessoa, poxa, que está ali sempre com você, sempre que você precisa. Você sabe que não é uma pessoa que está se aproveitando dessa situação, realmente é uma coisa que aquele ser humano está precisando. Eu acho que esse é o momento que a empresa precisa pensar no ser humano e ver o que pode fazer dentro das possibilidades sem se prejudicar. Mas, na realidade, não é o que seria melhor para a empresa, 100%. Sempre vai existir um caso mais específico, a gente vai ter que Exatamente. sair Por isso que eu acho difícil colocar essa linha, porque eu acho que ela é tênue e eu acho que ela varia a depender do caso. Porque daí não tem como pensar como cabeça técnica. Essas são as situações que nós precisamos pensar com a cabeça de ser humano também, para conseguir entender. Mas é uma situação complexa, realmente. Sim. Cada caso é um caso, a gente vai analisar o contexto, né? Exatamente. É a jornada que foi construída daquela pessoa junto com a empresa também. Exatamente, mas eu considero extremamente importante ter essa relação de confiança Sim. e de liberdade para que a gente possa, na medida do possível, ajudar a pessoa quando necessário. Perfeito. E para a gente encerrar, qual a verdade, assim, sobre RH que você gostaria que as pessoas soubessem e que fosse extremamente importante até para quem está aí num processo de escala, construindo o seu próprio negócio e que vai daqui a pouco desenvolver, implementar um setor de RH, precisa saber de verdade? Que a empresa é feita por pessoas e que isso não pode ser negligenciado. E se você ficar economizando na hora da contratação, na hora da escolha, e às vezes essa economia, ela vem do meio de contratação, ou às vezes essa economia, ela vem em querer um profissional que não te atende tecnicamente, porque você não quer investir naquilo, considera aquele profissional um custo. Pessoas não são custo, pessoas são investimentos e ativos da sua empresa. São as pessoas, através do trabalho dela, que vai construir a empresa. Então, óbvio, né? Empresa não é ONG, mais uma vez. Claro que todo mundo precisa entender isso e ter isso muito claro, né? De que o objetivo é sempre o lucro, até porque os salários advêm disso. Mas ter realmente essa visão de que a empresa é construída por pessoas e dar a devida importância para isso. E mais uma vez reforçando, ter no centro de tudo a cultura. Porque a cultura, quando você não estiver olhando, é o que vai fazer a empresa funcionar. E isso traz muito o valor de pertencimento para as pessoas também. Exato. De que elas realmente se sentem pertencentes naquele lugar, né? Sim. Quando elas são vistas como um ser humano também, que tem uma história, que tem dificuldades, e que as dificuldades são vistas e olhadas. É claro, a gente não pode salvar as pessoas, né? Eu digo isso, o papel de líder é ser líder, não é ser salvador, não é ser pai, não é ser mãe, mas pelo menos dar um espaço de escuta. E muitas vezes, ouvindo essas pessoas, a gente faz muito isso em one-on-one, inclusive. Eu digo assim, eu falo todo dia sobre resultado. Todo dia day, todo dia reunião, todo dia cobrança, para falar de resultado. Quando chega no one-on-one, eu falo da pessoa. E aí, o que acontece? Eles até apelidaram o nosso one-on-one lá no comercial de momento terapia.
Porque a hora que eles chegam, conversam comigo, falam tudo que tá acontecendo. E aí eu consigo entender também, muitas vezes, questões pessoais que tá impactando nos resultados. E direcionar melhor essas pessoas também, né? Então, por isso que é tão importante a gente sempre olhar, antes do resultado, olhar a pessoa também. Com certeza isso potencializa ainda mais o nosso time. Exatamente. Até por isso é muito bom ter a missão, visão, valores ali muito bem definidos, né? Porque a visão é aonde nós vamos chegar. Sim. Aonde nós vamos estar daqui a alguns anos. Nós, como empresa. E a empresa é constituída por todo mundo que trabalha aqui dentro. E a missão é o que nós estamos fazendo hoje que vai nos levar até a nossa visão. Então, é justamente essa sensação de pertencimento, de que é isso aqui que nós, como empresa, estamos construindo, que coloca o teu time no ritmo que você precisa para fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Muito bom. Obrigada, Jaque, pelo tempo. Obrigada você. Te agradeço. Foi muito esclarecedor e agregou muito pra gente aqui. Muito obrigada pela participação. Até o próximo episódio, pessoal.